Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é Lucas capítulo 3. Eu quero compartilhar com você o versículo 3, Lucas 3:3. Está escrito assim: Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aqui está falando sobre João Batista. Ele estava pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. É interessante, amados, quando nós vamos para o original grego dessa palavra arrependimento, nós vemos que ela é metanoia, ou seja, é mudança de mente, mudar a forma de pensar, mudar a forma de ver as coisas. Então, o que João Batista estava pregando ali? Ele estava abrindo o caminho, falando que viria alguém, isso nós podemos ler ali no versículo 16, que ele estava batizando com água, mas viria alguém que era muito mais poderoso, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas quando nós vemos João Batista pregando esse batismo aí de arrependimento, muitas vezes nós pensamos somente nessa questão do arrepender dos pecados que eu cometi. Normalmente é nesse sentido que nós vemos essa palavra arrependimento. Mas quando nós vemos o original dela, o significado original, que é mudar a forma de pensar, mudar a forma de ver as coisas, metanoia, é como se João Batista estivesse falando assim: olha, vocês precisam mudar a forma que vocês enxergam todas as coisas, para que então vocês recebam o perdão dos seus pecados. Por que ele estava pregando isso? Mas nós sabemos que desde Malaquias, que foi o último profeta ali do Antigo Testamento, até a vinda de João Batista, existiram por volta de 400 anos, 4 séculos, sem uma voz profética sobre a nação de Israel. Desde Malaquias até João Batista, um período, digamos assim, de silêncio profético, o período que nós conhecemos de período interbíblico. Amados, cada vez mais, depois ali de Malaquias, cada vez mais existia uma corrupção no ensino das Escrituras entre os judeus, tanto que João Batista os chamava de raça de víboras, Jesus chamava os fariseus de hipócritas, ou seja, eles tinham um ensino corrompido. E é tão interessante que nós vemos ali no versículo 2 que Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio naquele tempo. Normalmente, pela lei, deveria ter apenas um sumo sacerdote, mas naquele tempo já existiam 2, Anás e Caifás. Aí nós já percebemos o quanto o ensino das Escrituras estava o quê? Corrompido. O quanto eles não estavam ensinando a plenitude da verdade de Deus. Por isso que chega o tempo em que vem Jesus e eles não recebem a Jesus, porque eles estavam confiando na sua própria força, na sua própria capacidade, num ensino que exaltava mais o mérito do ser humano do que a graça de Deus, do que o favor de Deus ao enviar Jesus Cristo. E aí chega João Batista e vai pregando esse batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, ou seja, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ou seja, mudem a forma que vocês enxergam as coisas, porque vocês estão confiando na própria capacidade de vocês e vocês precisam mudar isso, porque está chegando Jesus Cristo e é nele que vocês vão encontrar o perdão para os seus pecados, é nele que vocês vão encontrar salvação. Tanto isso é verdade que quando nós estudamos ali os evangelhos, nós vemos aquela passagem daquele homem que foi colocado por cima do telhado para receber a cura. Ele era um homem paralítico. E quando Jesus olha para ele, Jesus diz assim: os seus pecados foram perdoados. Os fariseus ficaram revoltados. Os fariseus, os mestres da lei, ficaram revoltados com aquilo. Quem é ele para perdoar pecados? E aí Jesus diz: olha, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, ele olhou para aquele paralítico e disse: levanta e anda. E aquele homem foi
curado? Amados, estou trazendo tudo isso para você, para nós compreendermos essa questão do arrependimento. Quando nós pregamos o arrependimento, é uma mudança de mente, amados. Não é simplesmente, eu preciso me arrepender do que eu cometi. Claro que nós nos arrependemos no sentido de, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Quando nós olhamos para o nosso passado, recebemos a Jesus Cristo, nós não queremos mais viver daquele jeito. Mas o arrependimento genuíno é aquele que nós mudamos a nossa forma de pensar e começamos a compreender que nós só recebemos o perdão, a salvação, a redenção, tudo aquilo que nós precisamos por meio de Jesus Cristo. Nós vimos ontem, Jesus é o favor de Deus entregue para os homens. Jesus é a graça de Deus entregue para os homens. Muitas vezes as pessoas dizem, para receber Jesus você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa deixar de fazer isso, fazer aquilo, para você ser batizado, para você receber a Jesus Cristo. Isso é um peso, isso não é uma verdade bíblica. Por quê? Porque quem que capacita o homem a abandonar uma vida de pecado? É a graça de Deus. Quando nós lemos lá em Tito, no capítulo 2, nos versículos 10 e 11, nós vemos isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e é ela, que é o próprio Jesus Cristo, a graça de Deus. É essa graça que ensina o homem a viver de maneira santa, justa e piedosa nessa era presente. Amados, o arrependimento para a salvação não é eu preciso deixar, eu vejo pessoas dizendo assim, enquanto você não deixar de fumar, você não pode receber a Jesus Cristo, você não pode se batizar, você não pode isso, você não pode aquilo. Amados, não é esse o arrependimento. A palavra fala arrependimento mude a sua forma de pensar e creia que a única fonte de vida, de salvação, de redenção para você é Jesus Cristo. Quando você receber a plenitude dessa verdade, não se preocupe com o seu comportamento, porque o seu comportamento vai mudar. À medida que você se relacionar com Deus, o seu comportamento vai mudar. Sabe, amados, nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender essa realidade. Um arrependimento para receber a Cristo Jesus não é deixe de pecar. O homem caído não tem a capacidade de abandonar o pecado. Ele não consegue, ele tem uma natureza caída. O que ele precisa é mudar a forma dele de pensar no sentido de confiar que a fonte de vida, de salvação, de redenção para ele encontra-se em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quando nós compreendemos que pela nossa própria capacidade é impossível. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho a capacidade de me salvar, eu não tenho a capacidade de abandonar um comportamento errado, eu não tenho essa capacidade. Eu dependo de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o arrependimento que nos leva a recebermos a plenitude do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós atua nos moldando, nos transformando de glória em glória. Eu encorajo você a pregar esse arrependimento, a não levar peso para as pessoas. O que as pessoas precisam saber é que a única fonte de vida, de salvação, de redenção para elas encontra-se em Cristo Jesus. Isso vale para nós também, que já temos uma caminhada com Cristo Jesus. Quando nós erramos, pecamos, fazemos alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, o verdadeiro arrependimento é aquele que nós reconhecemos, mudamos a nossa forma de pensar, reconhecendo que pela nossa própria capacidade é impossível nós vivermos de maneira santa, justa, reta. É impossível obedecermos aos comandos, às direções do Espírito Santo pela nossa própria capacidade. Nós dependemos completamente de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Reconhecer que sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. É o que está lá em João capítulo 15, versículo 5. Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos e sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu encorajo você
a ensinar esse arrependimento, a viver esse arrependimento. O verdadeiro arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é reconhecer que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor entregou Jesus Cristo em nosso favor. Obrigada porque nós podemos depender de Cristo Jesus, não precisamos depender de nós mesmos. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos livrou disso. Senhor, isso é maravilhoso demais, não dependermos de nós, não dependermos da nossa própria capacidade, não precisarmos depender da nossa própria justiça. Obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida, uma vida que é compatível com a sua. Obrigada porque o Senhor depositou o seu Espírito em nós, o seu Espírito que nos conduz em vitória, em triunfo, em santidade, em justiça, em retidão. Obrigada por isso, Pai. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos para que eles compreendam a plenitude dessa verdade e eles dependam completamente do Senhor. Eles entendam que não existe vida fora de Cristo Jesus, que nós só temos vida completa, abundante, porque fomos unidos a Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa vida e nós somos completamente dependentes dele. Que nós possamos viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.